Paz do Senhor, meus queridos, o que leva eu a estar feliz nessa noite. Estou indo no culto ali, né? Hoje culto de ensino da Palavra do Senhor, terça-feira, né? Chuvosa ainda, está chovendo 3 semanas aí, mas amanhã a previsão é para dar sol, né? Próxima semana aí é para dar sol. Queridos, vou deixar uma mensagem aqui para todos vocês, né? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 24, né? O versículo 1 diz assim, ó: Mas no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro, mas ao entrar não acharam o corpo do Senhor Jesus. Aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe 2 varões com vestes resplandecentes. Estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhes falaram: Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu, estando ainda na Galileia, quando disse: Importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de pecadores, e seja crucificado, e ressuscite no terceiro dia. Amém? Perdão, Cristo. Então, qual que é a mensagem central do Evangelho? A mensagem central do Evangelho é que Jesus Cristo, Ele ressuscitou o terceiro dia. Ele foi morto pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. Não importa a tua enfermidade, o que você está passando neste momento, não importa a tua aflição, a tua angústia, depressão, ansiedade, não importa o que você esteja enfrentando, uma perca, né? O que importa é que Jesus Cristo, Ele ressuscitou o terceiro dia. E o que isso significa, irmão Jair? Isso significa a vida eterna, isso significa libertação, significa redenção, remissão, significa uma vida abençoada, uma vida próspera, significa que você pode até padecer, mas você terá alegria nas tribulações, você será feliz, né? No Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, né? A palavra de Deus diz ali que Deus enviou o seu Filho ao mundo para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? Então Jesus, Ele sofreu, queridos, Ele foi chicoteado, Ele foi esbofeteado, Ele foi humilhado na frente de várias pessoas. Tiraram toda a roupa de Jesus, amarraram Ele no tronco, chicotearam Ele, né? Os historiadores falam que apareceu até os seus órgãos internos, né? Ossos, de tamanha violência que Ele foi açoitado, né? E Ele foi levado no madeiro, Ele levou a cruz aos seus ombros, né? Foi pregado, crucificado no madeiro, por mim e por ti, querido, né? E ali Ele consumou, Ele levou sobre si todos os nossos pecados, todas as nossas enfermidades, como diz o profeta Isaías, que tinha profetizado antes, né? Que Jesus, Ele ia padecer, ia levar sobre si todas as nossas enfermidades, né? Então, o que importa, queridos, é que Jesus, Ele veio ao mundo para salvar o que havia se perdido, né? Hoje nós temos acesso a Deus através do sacrifício de Jesus Cristo. Basta você crer, dobrar o seu joelho e confessar a Jesus como seu único e suficiente Salvador, e você terá direito de conversar diretamente com Deus. Você vai passar a ser filho de Deus, né? Você tem que passar pelo sacrifício de Jesus, você tem que se agarrar em Jesus, você tem que crer, confessar Jesus Cristo. A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens, é Jesus Cristo o homem. Então Jesus é o único caminho, não tem nenhuma outra pessoa, nenhum outro credo, né? Nenhum símbolo, nenhuma figura, nada que vai te ligar a Deus, somente Jesus Cristo, somente o sacrifício dele na cruz do Calvário, né? Antes, quando eu era do mundo, quando eu estava na vida de bebedice, né? A gente saía fazendo farra na rua, convidava os vizinhos para vir tomar conosco, para encher a cara de cachaça, de vinho, convidava até pessoas que não eram conhecidas nossas,
né? Então hoje eu estou aqui de cara limpa, né? E falando para você, aceite a Jesus como seu único e suficiente Salvador, que foi a melhor escolha que eu fiz na minha vida, é a melhor escolha que um ser humano pode fazer. O maior prêmio da loteria acumulada no mundo inteiro, né, não paga o sacrifício de Jesus, né? O sacrifício de Jesus, a Bíblia fala que Jesus não nos comprou com prata e ouro, né? Ele comprou nós com o sangue precioso dele. Somente o sangue de Jesus foi aceito por Deus para perdoar a nossa dívida, para salvar o pecador. Então, creia no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Jesus ele foi morto, mas no terceiro dia ele ressuscitou. Ele apareceu aos discípulos, ele apareceu tendo as portas fechadas, ele transpassou a parede. Jesus, ele tem todo o poder, ele falou, todo o poder foi me dado, toda a autoridade foi me dada nos céus e na terra, né? E ele entrou e o Tomé não creu, e Tomé falou, Senhor, eu só acredito se eu tocar nas tuas feridas. E ele tocou nas feridas de Jesus e ele se prostrou e disse, agora eu creio, Senhor. E Jesus olhou para ele e para os demais e disse assim, bem-aventurado aqueles que não viram, mas creram. Eu não vi Jesus, mas eu creio, então eu sou um bem-aventurado. Bem-aventurado é mais que feliz. Então leia a Bíblia, creia na palavra do Senhor. E no último dia da sua vida, querido, se você não tiver Jesus, você não tem como chegar ao céu, você não tem um contato com Deus. Então receba o amor de Jesus, que Ele se entregou, Ele se doou na cruz do Calvário para te salvar. Ele disse assim, ninguém tira a minha vida, eu a dou espontaneamente. Então Jesus, ele se entregou, se doou por te amar, querido. Então hoje a porta da graça está aberta. Hoje é para todo aquele que crê. Ele disse, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, né? Então, mas aqueles que não crêem serão condenados. Hoje ele é o nosso Senhor, o nosso advogado. Quando a gente peca, ele intercede ao Pai, né? O Espírito Santo. Então, mas no dia do juízo, no dia da vinda do Senhor, ele vai ser então não mais o advogado, mas sim juiz. E ele vai julgar segundo a sua reta justiça, a sua reta palavra. E quem tiver sem Jesus não vai ter direito à vida eterna, querido. A Bíblia fala em Mateus que ele vai separar as ovelhas dos bodes, e os bodes ele porá à sua esquerda e as ovelhas à sua direita. E as ovelhas ele dirá, vinde benditos do meu Pai, possuir o reino que vocês está preparado. Mas as ovelhas ele vai falar, apartai-vos de mim para o fogo eterno. Então não pense, querido, que você vai sofrer um pouco e vai parar de sofrer. Não, a Bíblia fala em condenação eterna, vida eterna, né? E condenação eterna. Mas Jesus não veio para te condenar, ele veio para salvar. Então aceite o amor de Jesus, né? E vamos herdar a nova Jerusalém que ele está preparada no céu para todo aquele que nele crê. Amém? Fique com essa palavra em nome do Senhor Jesus. Amém.